O rapaz, rapaga, enfim, guardado, né? Ou não, será que é guardado? Enfim, o vídeo aí que vocês vieram me pedir aí em inbox, né, de terceirização, né, o que é que eu acho, o que é que eu não acho. Hoje em dia, inclusive, até no trabalho a Luciana falou, Luciana que trabalha comigo, falou, você não vai gravar vídeo da terceirização? Acho que é porque o pessoal do trabalho quer rir da minha cara, né? Fala, não, vamos ver esse tonto aí gravar vídeo, ele acha que entende política, entende dessas coisas de economia, né? Vamos ver esse trouxão aí gravar vídeo, assim a gente ri dele, né? Então é por isso que eles pedem vídeo também, eu imagino. Enfim, não vem ao caso. Eu falo o que eu quero, se eu quero, porque eu quero, quando eu quero, e quem gostou, gostou, quem não gostou, que, sei lá, pule da ponte e vá ser atropelado por um submarino fluvial. Enfim, terceirização, que eu acho, que eu não acho. Eu tô gravando da lavanderia daqui de casa. Aqui tá um isolamento acústico bacana, vai daqui mesmo o vídeo, azar, tá? Se você gostou do cenário, beleza, se não gostou, novamente eu sugiro que você pule da ponte, caia num rio e seja atropelado por um submarino fluvial. Enfim, terceirização, o que é que eu entendo por terceirização? O que é que eu acho disso? O que é que eu acho da terceirização? Eu acho boa? Acho ruim? Ser simples aqui, eu não acho nada. Eu não acho nada. Ou melhor, eu acho um monte de coisa que aí eu fico na dúvida, é bom, é ruim? Não sei. Eu não sei, mas eu admito que não sei. Agora o problema é você que acha que sabe e fala um monte de bobrinha na internet. Porque o que está cheio de cientista político dando pitaco que vai ser bom, que vai ser ruim, que não sei o que não sei o que lá. Cheio de gente que não entende nada, não sabe nem quem foi Maquiavel, vem falar de política, que eu falo. É a pessoa que confunde o príncipe do Maquiavel com o pequeno príncipe do Saint-Exupéry e vem falar de política, né? É gente que é anarquista e vem defender socialismo marxista. As coisas mais incongruentes que você pode imaginar. Tudo bem que eu sou funcionário público e defendo a anarquia, mas eu não defendo totalmente a anarquia, eu vou chegar lá no final desse vídeo, você vai entender também a minha visão política sobre esse assunto. Então vamos falar da tal da terceirização. Bom, pontos negativos. Vou começar pelos pontos negativos. Em primeiro lugar, a quarteirização, né? Se a parada parasse na terceirização, eu não teria absolutamente nada contra. O cachorro da vizinha tá latindo. Não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim, se tiver, paciência, eu vou tentar falar alto também. A terceirização em si, nem de longe é ruim, pelo contrário, é muito boa. A terceirização, na minha opinião, ela é excelente. A terceirização como terceirização apenas. O problema é a gente ter uma quarteirização, e pelo que eu pesquisei esse projeto de lei, né, que vai virar uma lei, é muito difícil o Temer não sancionar isso aí. Pelo que eu percebi, esse projeto ele vai permitir a quarteirização. E esse é um problema muito sério. Por quê? Se você tem uma empresa A, ela decide demitir os seus funcionários, que esse é outro ponto negativo, tá? Já chego lá. Ela decide demitir seus funcionários para contratar funcionários terceirizados. Isso aí, beleza, tem como lado ruim que os funcionários que você tem vão ser demitidos, você não vai precisar seguir a CLT, você não vai precisar seguir a CLT, você vai contratar de uma empresa terceirizada. Porém, por uma questão lógica, a empresa que terceiriza esses funcionários, a empresa de terceirização que está terceirizando esses funcionários para você, esses empregados para você, essa empresa vai ter que arcar com os custos CLTistas desses demais funcionários terceirizados. Então até aí não é um grande problema, apesar de ser meio que contra a CLT, eu já chego lá também. Tem vídeo meu até criticando FGTS, INSS, 13º e por aí vai. Eu já vou fazer esse parêntese, essa relação. Esse vídeo vai ser longo, já aviso, tá? Vai ser bem longo, azar o seu, se você não gostar. Lasque-se, pule pela terceira vez num rio e seja atropelado pela terceira vez por um submarino fluvial. O problema é seu, não é meu. Então, o que acontece nesse caso, o problema é esse. Você tem uma empresa de terceirização que ela paga a CLT para os funcionários, ela arca com os direitos trabalhistas e tudo mais,
e eu sou contra a CLT, seria totalmente contra a CLT se a gente não morasse em um país extremamente estadista que não colabora com o funcionário dentro de um livre mercado, com o empregado dentro de um livre mercado, que é isso que acontece. Uma coisa é você ser contra a CLT em um país mais liberal, como os Estados Unidos, como o Canadá, como a própria Noruega. A própria Noruega, cara, que é um país que todo mundo fala que é estadista, que segue o welfare state ao lado da Suécia, tal, só que é um país muito mais liberal do ponto de vista econômico que o Brasil. E eu sou extremamente a favor do liberalismo econômico, já deixo isso claro. Sou contra o estatismo, é por causa do estatismo, o estadismo, você fala do jeito que achar mais bonitinho, é por conta desse tipo de coisa. Que Cuba é uma porcaria, que a Venezuela é uma porcaria, a Coreia do Norte, não vou nem perder meu tempo falando pra você. O Brasil também está longe de ser a maravilha que é. Prova disso é o IDH, que o Brasil ficou lá atrás, tá? Ficou em 79º lugar. Enquanto países liberais ficaram em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Até o 12º lugar, está cheio de país liberal ali. Tá? Então não vem falar que liberalismo é retrocesso, liberalismo é besteira. É besteira e estadismo, com todo respeito. Estadismo extremo é besteira. Você tem um Estado, que como um país como o Brasil precisa ter um Estado até relativamente forte por enquanto. Aí não é besteira, aí é uma questão de necessidade. Agora, quanto mais evoluído o país, menos estadista ele é. Mas o caso é o seguinte, você quarteirizando, você permite que uma empresa terceirizada deixe de pagar a CLT para os seus funcionários. Por quê? O que uma empresa terceirizada vai fazer? Ela vai demitir todos os funcionários dela, vai falar assim, ó, agora eu te demito, você monta uma empresa individual, tá? Uma MEI, no caso, você monta uma empresa, uma média, uma pequena empresa, uma empresa individual no caso, tá? Porque senão não vai valer a pena a parada aqui, eu já te explico por quê. Com a criação dessa empresa individual, você nada mais vai ser do que um funcionário com CNPJ. E aí mora o perigo. Você vai ser um funcionário com CNPJ, te contrata na condição de empresa, não te paga encargo trabalhista nenhum, tá? Não te garante nenhum direito seletista. Tá? E aí muitos liberais, principalmente os libertários nesse caso, tá? Tem diferença entre liberais e libertários, mas não vem ao caso agora. É uma diferença muito, muito relevante, tá? Só para constar. Mas os liberais, que geralmente seguem aí a minha corrente filosófica, econômica e por aí vai, eles estão defendendo que, olha, isso aí é uma coisa excelente, porque a empresa não vai precisar pagar encargos como FGTS para o governo, a empresa, no caso, a terceirizadora, a empresa de terceirização, ela não vai precisar, para contratar um funcionário quarteirizado, ela não vai precisar pagar encargo trabalhista para o governo, ela não vai precisar pagar FGTS para o governo depois distribuir por intermédio do BNDES para a empresa que ele bem entender, né, como a tal da JBS, por sinal, Odebrecht, por aí vai, tá? Esse tipo de coisa não vai acontecer, segundo eles. Então isso é ótimo, ele vai pagar diretamente para o empregado, o empregado vai ter um aumento aí de 34% no salário no mínimo. Ou isso, ou os produtos, o custo dos produtos será reduzido em 34% também. Não, cara, não. Desculpa, mas não. Sabe? E você defender isso aí, tipo, em um país como Nova Zelândia, que o povo tem um caráter muito mais evoluído que essa traço desse Brasil, que infelizmente é assim, tá? O povo é mania, isso vem de baixo, tá? Vem de baixo, não é síndrome de vira-lata, não, isso aí vem de baixo, tá? O povo é cheio de que, olha, eu vou poder tirar vantagem aqui, o cara vai lá e tira vantagem. Esse é o modo brasileiro, mania é jeitinho brasileiro, é querer tirar vantagem em tudo. É o terror desse país, é isso aí. Você dizer que o empresário, o terceirizador, a empresa, o dono da empresa de terceirização vai diretamente repassar esses encargos trabalhistas para o funcionário quarteirizado, desculpa, que está sendo um pouquinho inocente, está sendo um tanto quanto otimista com relação à bondade humana, à bondade do empresário, à bondade de... Eu sinto muito. Isso acontece, creio eu, em países como a Austrália, Nova Zelândia. Nova Zelândia, para você ter uma ideia, o funcionário ele é contratado diretamente ali, o contrato dele é acertado diretamente com o empresário, não tem nenhuma intervenção estatal. E a Nova Zelândia é um país excepcional, é um país extremamente liberal, com IDH altíssimo, uma desigualdade social pífia, em especial a gente comparar com o Brasil. Isso que é um país que é mais recente, é mais novo que o Brasil, né? Você vê como a gente está atrás, como a gente está lascado, né? O brasileiro está lascado.
Mas enfim, tem esse lado ruim. Sem dúvida alguma tem esse lado ruim. Você achar que o empresário vai repassar os encargos trabalhistas diretamente para o funcionário, ou você achar que ele vai reduzir isso aí na mercadoria, eu acho, sei lá, cara, eu pago para ver isso aí, tá? Eu acho difícil isso acontecer. Eu acho difícil bater esse espírito natalino fora de época em um empresário, de querer diminuir o custo do produto, querer diminuir ou querer aumentar o salário do funcionário. Eu não sei, eu não acredito nessa história não, tá? Enfim, esse é o lado negativo, é a pior parte desse lance de terceirização. Outra coisa que pode gerar desemprego e vai gerar desemprego, tá? É perigoso de fato, tá? Muitas pessoas que estão empregadas agora vão acabar sendo mandadas embora, porque para o empresário vai compensar muito mais contratar uma empresa terceirizada, uma empresa com qual ele não tenha vínculo com os funcionários de uma forma direta. Para ele acaba compensando e isso vai gerar desemprego. Mas aí vamos pro lado bom da parada toda, né? Agora a gente muda um pouco de figura, vai pro lado bom da coisa arada aí. Lado bom. Seguinte, você gera desemprego de quem já está empregado. Só que quem está desempregado pode muito bem ser empregado. Porque é o seguinte, o cara vai ser contratado, em tese, por um curto período. Ele vai ser contratado para realizar aquele tipo de serviço naquele momento, pode ser uma coisa temporária. Então, pelo menos por algum tempo, ele vai conseguir emprego. Ah, mas não é uma coisa muito fixa, não é uma coisa muito estável. Cara, na atual situação que o nego está desempregado, você tem quase 13 milhões de desempregados nesse país, que dizem que é terra de Deus, mas eu acho que é terra de outro anjinho, né? Santo Lúcifer, né? Acho que é mais ou menos isso a parada aqui. Para quem está lá no cocô, dá uma subidinha, né, até a água da privada, coisa nojenta, né, analogia nojenta que eu tô fazendo. Para quem vai lá no topo da água da privada, tá até que bom, tá bacana. E outra, o cara vai ter chance de mostrar serviço, mostrar que é um bom funcionário e poder ser contratado por mais tempo, de repente. Então tem esse lado bom, quem está desempregado vai ter uma chance. Quem está empregado pode ser que vaze, existe essa possibilidade. Então esse é o primeiro ponto positivo, beleza? E segundo ponto positivo é o seguinte, cara, você dribla um pouco também o Estado nesse ponto, você vai se desvencilhando do Estado. Como eu disse, eu sou anarquista, porém em países que suportem a anarquia, e no momento eu acho que nenhum suporta a anarquia, por assim dizer. A Suécia, que é um país extremamente evoluído, outro dia eu estava lendo uma notícia que uma garota estava sofrendo estupro coletivo, transmitido pelo Facebook, se eu não me engano, alguma outra rede social, não vou lembrar qual que era, e ninguém se manifestou, tem um monte de gente assistindo lá numa boa, até que depois de 1 ou 2 horas, não sei o que aconteceu, alguém falou, meu, que absurdo, estão estuprando a moça, ligaram para a polícia foi lá. Agora ficaram surpreendidos que os outros suecos estavam assistindo numa boa estupro lá e ninguém se manifestou muito. Isso na Suécia, que é um país extremamente evoluído. Então é uma questão complicada, assunto para vídeo individual, tá? Eu não vou ficar falando aqui de anarquia, porque eu defendo anarquia, porque a anarquia não pode ser aplicada ainda. Eu sou anarquista, porém eu sou anarquista, que eu gosto de dizer que eu sou obliterador, eu não sou aniquilador do Estado. Sobre terceirização, agora na minha opinião, o ponto mais positivo dessa brincadeira toda, além, tem outras coisas também, tá? Você não precisa ter você não precisa ser escravo da CLT, que a CLT não é necessariamente boa, tá? FGTS não é necessariamente em direito bom. 13º, eu já falei, é compensação salarial, tá? Porque tem muitos meses que você trabalha 5 semanas e recebe por 4, tá? Multiplica aí, 12 vezes 4, 48, né? 12 vezes 4, 48. Quantas semanas tem no ano? 52. Você tem 12 meses, faz vezes 4, o número de semanas do ano vai ser 48. Faltam 4 semanas para completar 52 que tem no ano total. E essas 4 semanas que falta é o tal do 13º que você acha que é um favor que a CLT te faz, mas não é. Bobão, cabeça de melão, zero ela, tá bom? Em todo caso, a CLT sim precisa ser driblada porque, cara, é tal negócio, tem muito encargo trabalhista. O Brasil é um dos países com leis trabalhistas menos flexíveis que existem. Isso, o que você vê? Você vê
num país com quase 13 milhões de desempregados que vivem em constante crise de desemprego. Daí não é por culpa do PT. O PT é culpado por essa crise, tá? A verdade é essa. Mas antes do PT, a gente teve o FHC como responsável pela crise dos anos 90, que o pessoal esquece muita besteira que o FHC fez em 90 para culpar o PT agora, não querendo tirar a culpa das costas do PT. O PT tem a culpa dele, assim como o PSDB também já teve a culpa dele. É outro partido canalha. Duas porcarias, uma pior que a outra, não sei nem. Eu nem sei nem quem é pior, quem não é pior, cara. Na boa, a gente no Brasil tá lascado, velho. E o triste é isso aí, você vê PT PSOL descendo a lenha na tal da terceirização. Aí você vê PSDB e PMDB defendendo a terceirização. Aliás, outra coisa que eu lembrei agora, muito político, tá, que eu não vou citar nomes, porque eu não sou tonto de citar nome aqui, mas eu sei que tem muito político influente que está apoiando essa lei de terceirização, e olha só, eles têm empresas de terceirização. São políticos donos de empresas de terceirização. É isso que eu falo, cara. Por isso que, sabe, esse papo de terceirização é uma coisa boa ou ruim? Eu não sei, cara. Se você for minimamente racional, você vai falar que não sabe também. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que pagar para ver se vai prestar ou não. Eu estou dizendo os pontos que podem ser positivos e os que podem ser negativos, né? Se vai ser uma coisa maravilhosa ou não sei dizer. Se vai ser uma porcaria, se vai escravizar todo mundo, vai acabar com os direitos trabalhistas de vez, ou você vai favorecer empresários gananciosos, corporações e tudo mais, eu não sei te dizer. Tá? Ou se vai favorecer o trabalhador, como o pessoal liberal diz que o trabalhador vai ser extremamente favorecido, que eu duvido. E nisso eu vou ser contra o pessoal liberal. Geralmente eu tenho uma filosofia extremamente liberal, tá? Contra tudo, contra social e tudo mais, mas eu também, em alguns pontos, eu acabo discordando deles, e esse é um desses pontos. Eu, apesar de ser liberal, eu sou extremamente a favor do trabalhador. Eu acho que o trabalhador é a força motriz da sociedade. E isso já vem desde a época que eu segui a filosofia de esquerda, né? Eu ainda penso nisso, cara. Eu ainda sigo princípios esquerdistas que eu seguia antes, tais como você defender o trabalhador acima de tudo. O trabalhador é a força motriz dessa nossa sociedade, isso sempre foi. Então o trabalhador merece respeito, merece todo o respeito do mundo, coisa que eu acho que a CLT não garante. Tanto que ela foi criada por um fascista, né? Getúlio Vargas. Você não sabe, ela foi criada por Getúlio Vargas, que teve o lado bom dele, ele acabou com as oligarquias, né? Só para constar, mas ele era um fascista, ele flertava com Benito Mussolini, para você ver que maravilha. E é o tal do cara que criou a CLT. Enfim, do outro lado você tem PT, PSOL, CUT, criticando sindicalistas safados, né, que anda de carrão por aí e bota o quê? Usa o trabalhador como massa de manobra, enquanto o trabalhador vai lá levar borrachada da polícia, né, porque fica brigando por direitos, que eles dizem que o trabalhador tem que brigar, o sindicalista fica aí andando de Cherokee, né, bando de canalha também. Eu não estou dizendo que todo sindicalista é canalha, longe disso, então, mas muitos são. Enfim... Outro ponto positivo, então, é que realmente a gente pode ter uma redução nos custos dos produtos da empresa, porque o que acontece é o seguinte: a CLT é tão embaçada, cara, é tão enrolada, que você tem que ter um departamento pessoal inteiro para cuidar disso daí. Então as empresas acabam contratando todo um pessoal do RH, tá? E você tem um RH amplo para cuidar desse tipo de assunto. E esse RH, em tese, vai sumir, vai deixar de existir, e isso barateia o preço, o custo, né, para você prestar para determinada empresa funcionar. E pode ser que o empresário seja bacaninha e ele diminua o custo do serviço, diminua o custo do produto e por aí vai. Eu não sei, eu pago para ver, como eu já disse, pago para ver. Por outro lado, tem um lado ruim também, que o pessoal do RH vai vazar, vai ser mandado embora, apesar que você pode criar uma empresa terceirizada de RH também. Enfim, é complicado. E o que eu mais... Aí pra mim isso é uma beleza. Isso eu bato o martelo pra caramba, concordo super com a terceirização nesse ponto. Então eu acho que é uma maravilha. Qualquer coisa que ninguém tá comentando. Há pouca gente tá comentando isso aí. Todo mundo poderá ser, pelo menos em potencial, um pequeno empresário. Todo mundo, todo. Eu posso ser, você pode ser. Eu vou dar um exemplo disso daí, tá? Vamos supor que você é um cara que tem o desejo de montar uma empresa,
você tem desejo de prestar serviço, mas você não tem dinheiro para contratar, para comprar máquinas, para comprar... Vamos supor que você tem noção aí você bolou um novo terno, um modelo de terno aí que você acha que vai revolucionar o mercado. Só que você não tem dinheiro para contratar vários costureiros, vários alfaiates, você não tem dinheiro para ter um número amplo de máquinas de costura, que você vai precisar disso e tudo mais. O que é que você faz? Você aqui mesmo, ó, dentro da lavanderia da sua casa, você bola o projeto e você tem aí 10 mil reais para investir, e você, com esses 10 mil, você consegue então terceirizar, você consegue ir até uma empresa terceirizada de alfaiates, tá? Você contrata por apenas um mês, que seja, mas é tempo suficiente para você apresentar o seu produto no mercado, beleza? Você contrata esse número de alfaiates, faz um número X de ternos, tá? Esse número de alfaiates vai ter aí as máquinas dele próprias para poder confeccionar o seu produto, e você consegue contratar com isso números X de alfaiates, você consegue comprar um número X de matéria-prima para fazer a produção, e facilita muito para você esse tipo de coisa. Para o microempresário vai ser uma beleza. Eu já disse e torno a dizer, o microempresário é o cara que movimenta esse mundo, né? O empreendedor, o pequeno empreendedor, não o safado, o empresário megalomaníaco corporativista. O microempreendedor é o cara que salva o mundo. O pequeno empresário, o microempresário, o empresário é o cara que salva o mundo, é o cara que movimenta dinheiro, é o cara que gera riqueza, é o cara que gera emprego direto e indiretamente. Esse cara é o salvador da pátria. Então, creio eu que essa terceirização, só se eu estiver muito errado, mas pelo que eu pesquisei, ela vai favorecer muito. E eu vou dar outro exemplo aqui, que é um exemplo até real. Eu tenho uns amigos aí tem um amigo, um cara que trabalha comigo, ele tem uns amigos que fazem cerveja artesanal. Eu muito provavelmente eu já falei isso em outro vídeo, eu vou entrar junto com os caras nessa. E o que acontece? A gente não tem muito tempo, a gente não tem dinheiro para fazer uma produção a longo prazo, assim, né, em longa escala. Então que a gente também não tem aí todas as aprovações que precisa da Anvisa, que é toda essa burocracia estatal que existe, né? Até nisso tem burocracia estatal. A gente não tem todo esse tipo de pré-requisitos para fazer aí uma cerveja artesanal para ser vendida para um público médio, vamos dizer assim, um público de pequeno para médio. Eu digo em número de clientes mesmo, número de consumidores. A gente não tem essa estrutura ainda. Porém, o que acontece? Tem empresas por aí que terceirizam o serviço. Uma delas é a Cervejaria Cigana. Tem até cervejas artesanais produzidas para essa cervejaria que tem lá certo renome, ok? E o que essa empresa faz? Ela terceiriza tudo, cara. Você pega e fala assim, paga, sei lá, 3 mil reais para essa empresa, dá para você dá a sua receita para ela te devolve cerca de 200 litros de cerveja, vamos dizer assim, por 3 mil reais. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Não estou usando valores nem números exatos, corretos, verídicos. O lado bom, então, dessa tal de terceirização é você poder ser um microempresário em potencial. No caso, dos meus amigos, a gente pode simplesmente terceirizar a produção de cerveja para uma empresa que se propõe a fazer isso, que viva disso. Sem a gente precisar ter a máquina X para fazer isso, que custaria uma fortuna, sem precisar ter um contrato regular com o trabalhador, que a gente não tem condição disso. Tá? Então tem esse lado bom. Todo mundo pode ser um micro, pequeno empresário em potencial, porém eu volto a bater na tecla da quarteirização. Esse é o problema máximo dessa tal da lei. Fora o fato que tem PSDB querendo aprovar isso, PMDB querendo aprovar isso, cara. E por outro lado tem PT querendo reprovar, PSOL querendo reprovar, CUT querendo reprovar. Enfim, é um bando de canalha burocrata que só tá aí pra sacanear tudo. Tem um lado bom, tem um lado ruim, eu não sei, será que vai dar certo? Eu não sei, isso só o tempo irá dizer. Tá? Por mais engajado politicamente, economicamente que você seja, não tem como você prever se vai dar certo ou não, cara. E como é no Brasil, cara, eu não sei. O Brasil é meio complicado. Outra coisa, me perguntaram também, que é que eu acho da terceirização no funcionalismo público. Como eu disse, eu sou a favor de uma redução estatal, porém o Brasil não tem condição de reduzir muito o Estado, porque é um país estadista. E
o que acontece? Se você diminuir o número de concursos públicos no Brasil, a gente tem um problema sério, que é a tal da reforma previdenciária, que o nosso digníssimo Michel Temer quer que você trabalhe 5 décadas, você contribui 5 décadas para poder se aposentar. Tá? De que jeito você vai garantir uma estabilidade profissional para poder trabalhar 50, 49 anos para ser exato, para conseguir se aposentar lá na frente? De que jeito? Então eu poderia ser a favor da redução do Estado, consequentemente a redução de concurso público no Brasil, tá? Se você desse oportunidade, se você não tivesse esse plano safado do INSS de aumentar a contribuição para 49 anos, ou se você simplesmente tirasse do Estado esse tipo de obrigação. Como assim? Você acabasse com a previdência social, no caso, com a previdência, ou criassem alternativas. Por exemplo, você como empregado, você pode escolher entre ter uma previdência social ou uma previdência privada. Na previdência social vai ser assim, assado, você vai trabalhar 49 anos, vai contribuir com tanto e pronto. A previdência privada já funciona de outra forma, você vai lá conversar com o seu banco, sei lá quem lá com... Enfim, você vai lá atrás e ver como é que funciona. Beleza, nesse caso sim. Como o Brasil é um país safado, estadista, a base do Brasil estadista ainda leva muitos anos para o Brasil reduzir isso aí, dar uma filtrada nisso, uma funilada nisso daí, eu não sei se é uma coisa muito boa não, você reduzir o número de concurso público. E outra coisa também que eu digo, né? Não é nem questão de eu ser a favor ou contra, eu até seria a favor, eu já disse em que caso eu seria a favor, porém o que a gente tem que entender é o seguinte, há uma lei constitucional, tá, da Constituição Federal, há uma lei constitucional que diz que funcionários públicos devem ser contratados por meio de concurso público, ou seja, o que você vai poder terceirizar dentro de uma empresa pública? Eu não sei, eu acredito que pouquíssima coisa mesmo, cara. Mas a limpeza vai ser terceirizada, não sei o que vai ser terceirizado, a segurança vai ser terceirizado. Cara, eu não sei, a gente tem que ver até que ponto isso vai ser bom, até que ponto vai ser ruim. Eu acho que tem um lado bom disso sim. Tem um lado bom. O problema é que o Brasil não é um país que garante estabilidade econômica e estabilidade profissional aos seus cidadãos. É uma coisa você falar isso, você pregar isso daí na Nova Zelândia. Suíça, Islândia, Canadá. São países decentes. O Brasil está longe de ser um país assim, então é meio complicado, né, você determinar isso aí, você definir isso aí. Só uma outra coisa que eu estava esquecendo de dizer, né? A terceirização ela diz respeito agora às atividades de fim. Antes ela dizia respeito somente a atividades de meio. Então vamos supor, você tem uma empresa e você não precisa contratar segurança ou faxineiro. Você pode terceirizar segurança, pode terceirizar faxineiro, tá? E isso era uma atividade de meio que antes era permitida, era regulada pelo Estado. Agora você pode terceirizar praticamente tudo. E terceirização em si é uma coisa maravilhosa se não fosse pela quarteirização. A quarteirização me deixa com 300 pulgas atrás da orelha, para não dizer que é uma pulga atrás da orelha, não. 300 pulgas atrás da orelha, esse que é o problema. Né? Vamos ver, vamos deixar rolar. O que acontece é o seguinte, meu amiguinho. Governo, bota isso na tua cabeça, o governo, o Estado, ele vive criando leis que podem te prejudicar e podem te beneficiar. Você sabe o que você faz se se sentir lesado? Se esse lance de terceirização aumentar desemprego, se esse lance de terceirização ferrar o trabalhador, sabe o que você faz? Você junta um grupo de trabalhadores sem envolvimento sindical, tá? Sem envolvimento sindical, você e um grupo de trabalhadores se juntam, vão lá protestar na Paulista, vão lá pedir para tirar o Temer, da mesma forma que vocês foram encher o saco para tirar Dilma, para tirar... Que eu fui a favor, porque para mim, pedalada fiscal não é causa de impeachment, só que deveria ser causa de renúncia, né, dona Dilma? Né? Deveria. Fora que a crise que vocês deixaram o país aqui não foi muito legal, velho. E na boa, é culpa sua essa crise, tá? É culpa sua. Mas da mesma forma que vocês foram encher o saco pra tirar, que a MBL foi encher o saco pra tirar PT, que blá 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 blá, vocês enchem o saco pra tirar o PMDB. É simples. Tá? Em países evoluídos, não tem esse papo de que, ai meu Deus, o governo vai nos ferrar, aí o pessoal fica com medo, vai fazer textão em rede social, faz vidão em rede social até. Não, cara. Em país evoluído fala assim, beleza, vamos ver o que eles vão votar. Se aquilo favorecer o povo, beleza. Se não favorecer, é rua, cara, é pau, acabou. Protesta. Sabe, é simples.
Não tem que ficar com medo, ficar com mimimi de rede social. Ai meu Deus, aí a CUT vem, ai vão ferrar a CLT, jogaram a CLT no lixo. Sindicalista, né? Vi um monte de sindicalista aí reclamando disso, né? Por que será? Ai meu Deus, vão ferrar a CLT que já tem quase 100 anos de idade, tem que fazer uma reforma na CLT, né? Pelo amor de Deus. E nego morrendo de medo, né? Do que vai acontecer. É simples, cara. Se ferrarem você vai lá e ferra eles. Você vai lá e se manifesta. Você vai lá e pede pra tirar o Temer. Por que você não pede isso? Não foi lá pra tirar o PT? Pede pra tirar o PMDB também, poxa. É simples. Enfim, é isso por esse vídeo. É isso. Vídeo longo pra burro, mas paciência. Você gostou? Beleza. Você que deu play aí porque você quis. Se não gostou também, você pega, pula da ponte e seja atropelado pela bilionésima vez por um submarino fluvial, atômico, nuclear, blaster galáctico, fosfatídico, disodídico e o diabo 4. Adiós, fui. Adiós.